Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa. Quem vai realizar o exame para capitão amador geralmente tem muitas dúvidas a respeito dessa prova. Com certa frequência recebo questionamentos do tipo: quais são as matérias que devo estudar, quantas questões caem nessa prova, quantas questões de cada matéria caem na prova, enfim. São inúmeros os pontos de dúvidas dos candidatos. Dessa forma, eu resolvi analisar o exame de capitão amador no que se refere ao número de questões por matéria desde o ano de 2013. Ao total, analisei 31 exames. O resultado final é bastante interessante e pode ser um norte para direcionar os seus estudos. Aproveito também para mostrar todo o material que disponibilizo para a preparação de capitão amador. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Como nem todo mundo gosta de ler normas, eu vou iniciar exatamente por ela. Vamos ver o que diz a Norma 211 no anexo 5A, seção 1. O exame constará de uma prova escrita contendo 40 questões com a duração máxima de 4 horas. A prova possui o valor máximo de 10 pontos e será considerado aprovado o candidato que alcançar pelo menos 5 pontos. Dessa forma, cada questão vale 0,25 ponto. Muito bem, as capitanias, delegacias e agências divulgarão o período das inscrições. Em princípio, as inscrições serão feitas em todas essas organizações militares nos meses de fevereiro e junho, para exames a serem realizados, respectivamente, nos meses de abril e agosto do mesmo ano, que podem ser alterados de acordo com a necessidade da autoridade marítima. Só para ilustrar, nós temos então um exame do primeiro semestre em abril, CPA 1, e o exame do segundo semestre em agosto, CPA 2. Na realidade, o mês do exame no segundo semestre sempre foi outubro. A alteração se deu em 2023. O que convenhamos, com a prova em outubro, o calendário fica muito melhor distribuído, muito mais equilibrado. Note que agora nós temos entre uma prova e outra apenas 3 meses e depois um longo período entre CPA 2 e CPA 1 do próximo ano. Eventualmente, podemos ter provas extras em eventos náuticos, o que ocorreu pela última vez em 2022 por conta da Refeno. Agora que você já conhece o calendário do exame para capitão amador, eu vou fazer uma análise com as matérias dessa prova. Como não temos dados disponibilizados pela Marinha, vou me basear na quantidade de questões matéria a matéria e ver o que aconteceu ao longo de 11 anos de prova. Vamos iniciar por navegação eletrônica. Note que a primeira prova que nós temos foi no ano de 2013. E por quê? Porque foi a primeira prova, em outubro de 2013, que a Marinha passou a disponibilizar no site da DPC. Então esse é o nosso ponto de partida. De 2013 até 2021, eram regularmente 12 questões de navegação eletrônica, com um total de 3 pontos na prova. A matéria de navegação eletrônica está dividida em 2 tópicos. No primeiro, a parte teórica de GPS, AIS, ecobatímetro e radar. O segundo tópico é apenas radar, é o movimento relativo plotado em rosa de manobra. Até o ano de 2020, essas 12 questões eram divididas basicamente da seguinte forma: 8 questões de GPS, AIS, ecobatímetro e radar, e mais 4 questões do movimento relativo plotado em rosa de manobra.
A partir do ano de 2021, a banca de provas abandona a padronização anterior e passa a alterar, sem motivo aparente, o número de questões nas provas. E isso não ocorreu apenas com navegação eletrônica. Com todas as outras matérias, essa situação se repetiu. Quer dizer, não é que não haja uma razão para a diminuição das questões. Pelo menos uma razão eu encontrei que justifica essa diminuição, mas mais para o final do vídeo eu mostro. E para que você possa se preparar bem em navegação eletrônica, eu disponibilizo os seguintes conteúdos: o e-book com as questões de GPS, AIS, ecobatímetro e radar, a parte teórica, de todos os 31 exames, resolvidas, comentadas e ilustradas. E para movimento relativo plotado em rosa de manobra, eu disponibilizo do curso de radar. Além, claro, de inúmeras aulas aqui da playlist Espaço Capitão, em que abordo questões de navegação eletrônica. Vamos agora ver o que ocorreu ao longo dos anos com o número de questões em navegação astronômica. Podemos notar a mesma padronização quanto ao número de questões. De 2013 até 2020, sempre tivemos 8 questões, valendo 2 pontos no cômputo geral da prova. A partir do ano de 2021, passamos a ter também a variação quanto à quantidade de questões nos exames. Navegação astronômica não oscilou tanto, ficando entre 6 e 8 questões, exceção feita a 2023. Nessa prova tivemos apenas 4 questões de navegação astronômica, sendo uma prova muito fraca nesse quesito. E nos 2 últimos exames de 2024, tivemos 7 questões em cada prova, o que pode apontar uma nova tendência. E para seus estudos em navegação astronômica, a Roda de Proa oferece o curso Navast, um curso em videoaulas com 11 horas de conteúdo. Nesse curso, vamos resolver 14 provas de navegação astronômica. Outra matéria presente nos 31 exames é meteorologia e oceanografia. Meteorologia sempre foi uma matéria muito importante nos exames. Tivemos sempre a maioria com 8 questões, exceção feita a 2 exames que tivemos 9 questões e um exame em 2020 que tivemos 7 questões. E diferente de eletrônica e astronômica, meteorologia só foi mudar o número de questões a partir do exame de 2022, onde então passou a ter 5 questões nos próximos 5 exames. Em 2024, talvez a maior oscilação de meteorologia. No primeiro exame de abril tivemos apenas 4 questões e no segundo exame, em agosto, tivemos 7 questões. Para a matéria de meteorologia e oceanografia, a Roda de Proa oferece 2 e-books, Meteorologia e Oceanografia e o e-book contendo as questões de maré até o ano de 2023. Esse e-book ele é oferecido gratuitamente e não mais será atualizado, passando todas as questões de maré para o e-book principal. Agora veja como foi o histórico em número de questões da matéria de estabilidade. De 2013 até a primeira prova de 2020, a base era formada por 4 questões. Apenas em 2016 tivemos uma prova com 3 questões. Porém, a partir da segunda prova de 2020, esse número sobe para 6 e logo após, na primeira prova de 2021, esse número sobe para 9 questões. Note como não há nenhum critério estabelecido, pois logo a seguir o número despenca para 2 questões apenas, uma verdadeira gangorra. Só volta a se estabilizar em 2022, por 3 provas consecutivas com 5 questões. Em 2023, novo pico com 9 questões. Estamos falando de 2,25 pontos no cômputo geral da prova.
e volta a ficar no patamar de 5 questões na prova do segundo semestre de 2024. E para a sua preparação na matéria de estabilidade, eu tenho, além das aulas aqui no canal, o e-book Estabilidade, com todas essas questões resolvidas e comentadas. Seguimos analisando a matéria de comunicações. Fica nítido como existia uma regularidade nos exames entre os anos de 2013 a 2020. Com comunicações não era diferente. 4 questões e 1 ponto no cômputo geral da prova era a padronização para essa matéria. Porém, das matérias até aqui apresentadas, comunicações foi a única que não esteve presente em todos os 31 exames. Por 2 vezes no ano de 2021, não tivemos questões dessa matéria. Ela volta a ter uma regularidade no ano de 2022, oscilando aqui entre 4 e 5 questões. E tem, no ano de 2024, na segunda prova, o seu maior patamar com 6 questões, ou desejáveis 1,5 ponto na nota final. E para os estudos na matéria de comunicações, além das aulas disponíveis aqui no canal, tenho também o e-book com todas essas questões desde o ano de 2013. Sobrevivência é a próxima matéria e talvez a mais regular entre todas. Tivemos 4 questões até o ano de 2020, depois uma pequena queda para 2 questões e a partir daí só subiu, atingindo 8 questões no ano de 2021, quando então a matéria de sobrevivência passa a ter aqui uma regularidade que vem ao longo dos últimos 6 exames, com 5 questões em cada prova. E aqui, mais um e-book à sua disposição, com todas as questões desde o ano de 2013. São 31 exames resolvidos, comentados e ilustrados. Já vi muitos comentários, até mesmo em sala de aula, de que sobrevivência não precisa estudar, pois é muito fácil ou basta dar uma lida. Lê do engano. A banca de provas adora colocar pegadinhas nos enunciados que derrubam muitos candidatos. Cuidado, essa matéria pode ser o fiel da balança. E agora, um dos motivos que ajudam a explicar a irregularidade no número de questões a partir do ano de 2020, carta náutica e publicações. Se consultarmos a extinta Norman 03 até o ano de 2020, vamos ver o programa de matérias para o exame de capitão amador contendo o seguinte: navegação astronômica, navegação eletrônica, estabilidade, meteorologia e oceanografia, comunicações e sobrevivência no mar. A partir do ano de 2021, entra nessa lista de matérias carta náutica e publicações de auxílio à navegação, assunto já abordado nos últimos 10 exames, com quantidade de questões nada desprezíveis, chegando a 6 questões no ano de 2022. Ao longo desses 10 últimos exames, já temos 35 questões que estão reunidas no 7º e-book da nossa coleção, Carta Náutica e Publicações de Auxílio à Navegação. Eu separei algumas dúvidas de alunos que são bem frequentes e podem ajudar a esclarecer alguns pontos. Não vou informar os sobrenomes, pois não tive tempo de pedir autorização. Então, vamos lá. O Márcio perguntou o seguinte: posso fazer a prova para capitão logo após ter tirado a carteira de mestre ou tenho que aguardar algum tempo? Márcio, não há tempo de carência entre as provas. Tão logo sua carteira de mestre for emitida, você já estará apto a proceder com a inscrição para o exame de capitão. Prática essa que eu recomendo inclusive, pois os estudos de mestre farão grande diferença e quanto mais recentes forem, tanto melhor. A última matéria que acabamos de ver, Carta Náutica e Publicações, é uma matéria típica de mestre amador. Quais matérias tenho que estudar? Tem alguma mais importante, com peso maior, como os problemas na prova de mestre?
Eu acredito que essa pergunta do Alberto eu já tenha respondido no decorrer desse vídeo. Vimos que as questões têm o mesmo peso entre elas, independentemente da matéria. Dessa forma, uma questão de sobrevivência ou uma questão de radar irão valer os mesmos 0,25 ponto, o que reforça ainda mais a importância de estudar todas as matérias. O peso entre elas, as matérias, está exatamente no número de questões que a banca coloca no exame. A próxima pergunta é do Carlos Roberto. O material de vocês é suficiente para eu passar na prova? Carlos, quando estamos nos preparando para um importante exame, não podemos descartar nenhuma fonte de estudo. A Marinha do Brasil recomenda, através da Norma 211, uma bibliografia vasta e completa. Acho muito importante que recorra a esses livros. O que eu procuro fazer nas minhas aulas, cursos e e-books é facilitar seus estudos usando uma linguagem mais acessível, usando gráficos, ilustrações e imagens como ferramentas didáticas. E graças a Deus vem dando muito certo, como pode ser comprovado pelas dezenas ou até mesmo centenas de depoimentos e comentários aqui no canal. Digamos que eu acertei uma questão, mas ela foi anulada. Perco os pontos dessa questão? Silvio, quando a banca anula uma questão, a pontuação referente a ela vai beneficiar todos os candidatos. Se você acertou, não vai mudar em nada a sua nota. Mas para quem errou, aí sim, 0,25 a mais na nota final. Quanto tempo de estudo você me aconselha para estar bem preparada para o exame de capitão? Essa pergunta da Vera Lúcia é muito frequente também. É claro que depende de pessoa para pessoa. É óbvio também que quanto mais tempo de estudo, melhor. Mas isso também depende de método, depende de organização, material disponível e rotina de estudo. É comum pessoas me procurarem para iniciar os estudos faltando apenas 15 dias para o exame. O volume de informação é muito grande, mas é claro que sempre haverá as exceções. Mas a grande maioria não terá sucesso com tão pouco tempo de preparação. Para não ficar em cima do muro na resposta, eu diria por experiência que o tempo mínimo confortável ficaria entre 4 e 5 meses. Para resumir e fechar esse vídeo, eu diria o seguinte: estude todas as matérias previstas. Volto a frisar, não existe matéria mais ou menos importante. Faça um planejamento de estudo, estabeleça uma rotina diária, isso é muito importante. Tenha foco e persistência. Tenho certeza que você atingirá seus objetivos. Um grande abraço, bons ventos e bons estudos.